Gurias, se vocês soubessem a chuvinha gostosa que está aqui. Eu não vou virar o celular para vocês verem a chuva, porque vai sair tudo do ar aqui. Eu fiz uma gambiarra para que a câmera ficasse posicionada exatamente nessa posição, mas enfim. Eu liguei a câmera aqui agora para bater um papo com vocês a respeito de competição feminina. Esse assunto veio na minha intuição hoje de manhã. E eu até escrevi algumas coisas a respeito. E eu acabei de gravar um vídeo anteriormente falando de magnetismo feminino, enfim, não sei se vai antes ou depois desse vídeo aqui. E eu pensei, eu vou ligar a câmera e vou bater um papo com elas a respeito disso, que é algo que é muito, 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 muito presente na vida das mulheres. A grande maioria, em algum nível, em algum momento da vida, já competiu com outra mulher. E isso pode ter pendido para o lado dessa mulher se sentir inferiorizada, ou seja, eu tô competindo com a outra. E aí pode acontecer duas coisas, né? Ou eu me sinto inferior àquela mulher e me menosprezo e me sinto a pulguinha do pé do cachorro. Ou então aquela mulher entra numa competição, inveja a outra e se coloca como superior e, enfim, cria um certo climão ali devido a ela ter essa competição com essa outra mulher. Uma mulher que ainda opera desta forma, ela ainda não se reconheceu como singular, como única, como preciosa. O olhar sobre ela mesma está muito distorcido ainda. Ela está muito desconectada da essência dela. Ela está muito desconectada da força feminina dela. Nenhuma mulher que tem um bom relacionamento com ela mesma vai ficar alimentando esse tipo de coisa dentro dela. E ela não vai ficar alimentando esse tipo de coisa no externo dela. Pode ter certeza disso. Quando essa mulher tem um bom relacionamento com ela mesma, que ela gosta de quem ela é, que ela trabalhou o seu interior, porque às vezes a mulher não tem um bom relacionamento com ela mesma, tem uma baixa autoestima por questões da infância, por questões de trauma, por várias questões, entende? Então, quando ela se trabalha interiormente, a partir do momento que ela começa a se trabalhar o seu interior, trabalhar suas crenças, trabalhar suas emoções, trabalhar a forma como ela se enxerga, ela vai conhecendo mais dela mesma. Ela vai acessando uma parte dentro dela mesma que é muito pura, que é muito única. E toda mulher que acessou essa parte dentro de si mesma, que é única, que é pura, que é a sua essência viva, ela se apaixona por ela. Não tem outra forma, não acontece de uma forma diferente. É inevitável, a mulher se apaixona por ela mesma. Eu juro, é certeiro. A partir do momento que tu dá um mergulho profundo pra dentro de si e pensa: "Caramba, isso aqui não tá legal. Por que que eu tô me inferiorizando? Por que que eu acho que eu sou menos do que a outra mulher? Por que que eu acho que a outra mulher tem mais do que ela merece ter? Por que que eu julgo tanto aquela mulher? Por que que ela me incomoda tanto? Por que que eu tô criando essa rivalidade? Por que que eu tô criando essa competição que às vezes é até imaginária? Às vezes é algo que a própria mulher cria na cabeça dela que nem existe. Essa competição não existe, só existe dentro da cabeça dela. A partir do momento que ela para pra se observar e pensar: "Cara, isso aqui não tá legal". Por quê? Quando tu cria essa rivalidade com a outra, quando tu cria toda essa mesmo que fique só dentro de ti, a única pessoa prejudicada é tu mesma. Então, quando ela para de resistir e para de reagir impulsivamente ao externo, de forma automática, por exemplo, ai, senti a emoção, vou agir aqui a moda louca, vou tratar a outra mal mesmo, vou excluir a outra, vou criar uma rivalidade aqui, vou criar um caos aqui, porque eu vou agir conforme o que eu tô sentindo. Mas se ela para um pouquinho e ela pensa assim: "Caramba, isso aqui que eu tô sentindo não tá muito bacana pra mim". E ela respira fundo, ela entra no seu interior, ela dá um mergulho pra dentro de si e pensa assim: "Beleza, eu vou ver de onde é que tá vindo isso aqui, porque eu vou ressignificar isso dentro de mim". E a partir do momento que ela ressignifica, ela vai limpando o coração dela, ela vai limpando esse olhar dela que é carregado, sabe, ela vai limpando. E aí chega num momento que ela entra em contato com a essência dela. E como eu falei anteriormente, quando tu entra em contato com a tua essência
e tu se conhece verdadeiramente como tu se apaixona. E a partir desse momento que tu se apaixona por si mesma, que tu pensa: "Caramba, eu sou maravilhosa", e não é nenhuma questão de ego aqui, é uma questão genuína, é uma questão que chega a ser pura, tem uma pureza aí, eu juro pra vocês. E aí tu olha pra tua essência e tu vê assim: "Caramba, eu sou única". Então, se eu me reconheço como única, como valiosa, não tem outra igual a mim no universo inteiro, por que que eu vou olhar para outra mulher e criar uma rivalidade, criar uma competição entre mim e ela, sendo que eu sou única da mesma forma que ela é e cada uma é única à sua maneira. Então, esse é o primeiro ponto, sabe? Por isso que uma das coisas que eu mais incentivo aqui e lá no meu perfil do Instagram é isso. A mulher se conhecer, o autoconhecimento fortalece as asas da mulher. Ela para de reagir de forma impulsiva a tudo que ela sente, ao externo dela, e ela passa a agir através da sua sabedoria interna. É isso que transforma a vida dessa mulher. Uma das coisas que acontece também é que o brilho das outras mulheres já não passa mais a te incomodar. Primeiro, porque tu já se reconhece única e tu valoriza quem tu é. Tu não gostaria de trocar de pele com ninguém, tu não gostaria de ser outra pessoa. Tu gosta de quem tu é. Tu assume a tua verdade. Tu é grata por quem tu é. E a partir desse momento, quando tu acessa essa verdade interior, tu passa a perceber a realidade de uma forma diferente. Então, da mesma forma que tu se reconhece única, tu percebe as outras pessoas como únicas também. Cada ser humano, cada mulher, ela é única, à sua maneira. Isso não quer dizer que porque a mulher brilha de um jeito X, Y, Z, aquela mulher brilha daquela forma ali específica, que não é a mesma forma que tu brilha, mas é a forma dela de brilhar, não significa que ela vai te ofuscar. Muito pelo contrário, quando tu vê a outra mulher brilhar e tu diz assim, poxa, bacana, é muito bom ver a outra mulher brilhar. Eu vou brilhar aqui também, da minha forma, do meu jeito. O teu brilho acende ainda mais. Quando tu permite que a outra mulher brilhe, sem se comparar, sem invejar, sem criar um clima desagradável ali, e tu se foca na tua energia, isso acende o teu magnetismo, isso acende o teu brilho interno. Então tu não perde por deixar a outra brilhar da forma como ela é. Muito pelo contrário, tu brilha ainda mais. E esse vídeo aqui, ele não é uma crítica, não é um ataque para quem ainda tem esse padrão. É um vídeo para conscientizar. Da mesma forma que tu se condicionou a esse padrão, que tu se condicionou a esse tipo de comportamento, a esse tipo de atitude, a esse tipo de sentimento, de pensamento com relação a essas outras mulheres, tu pode reprogramar isso. E eu sempre falo que assim, o caminho, ele sempre é para dentro. Tudo que acontece no nosso externo é um reflexo do nosso interno. Então, se tu sente inveja da outra, será que não é talvez porque tu não reconheça o teu próprio brilho, tu não reconheça a tua própria essência, tu não valorize a tua autenticidade? Talvez tu esteja desconectada de si mesma. Às vezes tu vê a outra sendo exatamente como ela é, autêntica, mas isso te incomoda, porque talvez aquilo ali seja um espelho para te olhar para si mesma e pensar: será que isso tá me incomodando? Porque tá sendo um espelho para me mostrar que eu talvez não esteja conectada com minha autenticidade e, na verdade, o que tá te incomodando não é nem o fato dela estar sendo autêntica, é o fato de tu não estar sendo autêntica. E aí, quando a pessoa é quem ela é, e isso rebate, tipo, puxa, putz, eu não tô sendo quem eu sou, é aí que tá o incômodo. Não é na pessoa em si, mas ela tá sendo um espelho para te lembrar de algo que talvez tu não esteja fazendo dentro de si mesma, não esteja conectada ali com o teu brilho interno. Outro ponto aqui que eu vejo que acaba sendo assim muita um ponto que fortalece, que seria como se fosse um gatilho para fomentar ainda mais essa fomentar? Não sei se existe essa palavra, enfim, para
colocar mais lenha ainda na fogueira dessa competição feminina é a questão de competição por conta de homem. Então, às vezes, não existe nenhuma uma questão de relacionamento ali, mas é uma questão de, por exemplo, tu está num lugar com várias mulheres, e aí tem homens lá, e aí essas mulheres começam a competir entre si para obter a atenção do homem XYZ ou de determinada pessoa, enfim. E aí acontece que uma quer se mostrar mais do que a outra para chamar a atenção do homem e tal, tal, tal. Uma outra coisa que tu também começa a se tornar consciente quando tu começa a curar o teu feminino e fortalecer a tua autoestima, o teu relacionamento contigo, é a questão de que tu vai começar a entender dentro da tua cabeça que tem gosto pra tudo. Então, algumas mulheres pensam assim: "Nossa, mas o fulano escolheu a fulana e não me escolheu. E aí eu vou odiar a fulana". Só que não passa pela cabeça dela que talvez ela não foi escolhida. Primeiro que a gente não tem que buscar ser escolhida, já vamos começar daí, mas enfim. O fato dela não ter sido escolhida não é porque ela não tem valor, não é porque ela não é especial, não é porque ela não é bonita, não. É pelo simples fato de que tem gosto pra tudo. E tem muito essa competição de qual que é a mais bonita, qual que é a mais isso, a mais aquilo. Caramba, cara, desapega disso. Se caso tu ainda esteja pegada nisso, só desapega. Desapega porque tem gosto pra tudo. Isso eu tô falando com relação à personalidade, com relação à beleza, com relação não importa o que seja. Então eu poderia muito bem resumir esse vídeo falando uma única e pequena frase: a competição feminina acaba quando a mulher se reconhece única. É quando ela reconhece e valoriza a sua singularidade, reconhecesse e valorizasse quem ela é em essência, assumisse a sua autenticidade, se conectasse com ela mesma e reconhecesse e valorizasse isso, porque cada mulher tem a sua singularidade, cada mulher é valiosa à sua maneira. Essa competição poderia acabar se tu transformasse competição, comparação, inferiorização com admiração. Tu pode admirar outra mulher e pensar, nossa, que bacana, que mulher incrível, mas eu também sou. E se reconhecer como única e valorizar os pontos em si mesma que tu tem de melhor. É olhar para si mesma com um olhar mais de valor mesmo. Por exemplo, o que que eu tenho de melhor? O que que há de melhor em mim? Quais são as minhas características que eu mais gosto? Porque tem gente que parece que olha para si mesma só para se inferiorizar, só para olhar para suas questões negativas, só para colocar defeito em si mesma. Aí é óbvio que tu vai olhar para outra e tu vai achar a outra muito mais legal, mas tu não sabe o que se passa dentro do interior da outra mulher. Então, o primeiro ponto, caso tu queira curar isso dentro de ti, é olhar para ti com mais compaixão, começar a mudar esse olhar, começar a mudar os teus pensamentos com relação a si mesma, os teus sentimentos, buscar as coisas que tu mais valoriza e gosta em ti. Dar um mergulho profundo para dentro de si e entender, tentar entender de onde vem esse sentimento, de onde vem esse padrão, por que que tu tá reagindo dessa forma, por que que tu tá pensando e sentindo dessa forma, e se curar no seu interior. Porque além de tu começar a ter uma relação melhor com essas outras mulheres, o teu brilho vai acender ainda mais. A tua força feminina vai crescer ainda mais. É através do autoconhecimento que a mulher cura muitas questões dentro de si. E esse foi um dos motivos que eu criei o atendimento de leitura de magnetismo feminino, para que se caso a mulher esteja pensando que ela é pouca coisa, no meu atendimento ela vai saber que ela não é pouca coisa, porque ela vai se tornar consciente de toda a questão do seu magnetismo feminino, de todas aquilo que torna ela especial, aquilo que torna ela magnética. Ela vai se tornar consciente disso. Vai se tornar consciente também das coisas que ela pode ajustar, modificar ou potencializar dentro do magnetismo dela, para ela acender ainda mais esse fogo. Então eu digo que esse atendimento, ele é uma bússola que vai trazer consciência, que vai trazer direcionamento, que vai fazer com que realmente tu conheça talvez uma parte de si mesma que tu nem tenha consciência que possa existir. Então, para quem quiser uma leitura de magnetismo feminino, eu vou deixar meu Instagram aqui, por aqui. Enfim. E aí tu pode entrar em contato e saber mais informações, tá? Mas outra coisa que eu quero mencionar aqui é que quando a mulher começa a se reconhecer
como valiosa, ela começa a trabalhar o seu interior e se ver de uma forma diferente, o campo dela muda, e isso interfere até na forma como ela se mostra para o mundo, na sua beleza física, inclusive. Eu juro pra vocês que hoje eu me acho muito mais bonita, muito mais magnética, independentemente de eu estar, dentro da lista das mulheres mais bonitas do mundo ou não, enfim, eu me acho muito bonita, eu gosto de quem eu sou e o meu campo comunica isso. E eu comecei a me achar mais bonita, mais magnética, mais única, mais tudo, depois que eu comecei a trabalhar o meu interior. Então, tu entende o porquê que quando a mulher começa a se trabalhar interiormente, não faz mais sentido que ela alimente esse tipo de coisa com relação a outras pessoas? Não combina, não tem a ver com essa nova versão dela. A pessoa que ela está bem com ela mesma, ela não vai caçar guerra com ninguém. Ela vai deixar as outras pessoas brilhar porque ela tá feliz. Ela tá bem com ela mesma. Ela tá se sentindo confortável dentro da própria pele. Independentemente de estar ou não dentro de um padrão, independentemente de ter ou não um relacionamento, independentemente de qualquer coisa, porque o bem-estar e a paz interna de uma mulher não depende das questões externas. Bom, gurias, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esse bate-papo tenha servido de alguma forma para elucidar. Um beijo e até o próximo vídeo.